Olá, quinto ano, estamos nós aqui de novo, tá bom? Então, veja só, hoje a nossa aula vai ser sobre a outra parte de triângulos, onde a gente vai ver a classificação dos triângulos de acordo com as suas medidas de lados, tá? E também quadriláteros e paralelogramas, tá certo? Então, veja só, o triângulo, de acordo com as suas medidas de lado, ele pode classificar também em três situações, em três partes. Ele vai ser um triângulo equilátero quando as suas três medidas têm o mesmo valor, ou seja, os seus três lados têm a mesma medida. O triângulo ele é escaleno, tá? Ele é escaleno quando as suas três medidas do ângulo ele tem medidas diferentes. E o triângulo ele é isósceles quando duas de suas três medidas têm o mesmo valor, ou seja, têm a mesma medida, são iguais. Então, ele é isósceles. Então, triângulo isósceles, triângulo equilátero e triângulo escaleno. São as três medidas desse ângulo que a gente vai ver, desse triângulo, que vai variar de acordo com as suas medidas dos seus lados, tá? Ontem na aula a gente viu essas variações de acordo com a medida do ângulo e hoje é com a medida de lados, tá? E a nossa outra aula de hoje, né, que vão ser juntas, vai falar sobre um pouquinho de quadriláteros e dos paralelogramas, tá? Também são classificadas como polígonos, que vão ter 4 lados, mas ele vai existir aí algumas diferenças entre eles, tá bom? Então, prestem atenção na aula, que a gente vai estar iniciando agora, e depois a gente retoma aí algumas orientações, ok? Olá, turma do quinto ano. Então, vamos lá? Então, vamos seguir. Hoje a gente inicia a nossa aula, continuando ainda a falar de triângulos, tá? Só que dessa vez a gente vai falar sobre o triângulo de acordo com as suas medidas dos lados. E esse triângulo ele pode ser classificado em 3 tipos: em triângulo equilátero, isósceles e triângulo escaleno, tá? Existe uma diferença entre esses 3 triângulos e a gente vai ver agora como é que isso funciona, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Ainda a gente está no 2, tá? Na rota 8, e aí a gente vai ver essa classificação desses triângulos de acordo com os seus lados. Ontem vimos a classificação dos triângulos de acordo com os ângulos, né? E hoje de acordo com os seus lados, tá bom? Então, Maurício e seus amigos aprenderam que podemos classificar triângulos de acordo com as medidas dos seus lados. Observe a seguir o que eles concluíram. Primeiro, o garoto diz: se os 3 lados de um triângulo têm a mesma medida, esse triângulo ele é equilátero, ou seja, vai ser o triângulo os seus lados possuem a mesma medida, tá? Segunda imagem, ele diz: se pelo menos 2 lados de um triângulo têm a mesma medida, dizemos que esse triângulo é um triângulo isósceles, ou seja, basta apenas 2 lados do triângulo serem iguais para que ele seja classificado como um triângulo isósceles. Já o triângulo escaleno, ele vai ser o triângulo cujos seus 3 lados possuem medidas diferentes. Então, já vimos aí os 3 tipos, tá? Equilátero é que as 3 medidas desse ângulo são iguais. Isósceles são quando 2 lados, né, desse triângulo possuem a mesma medida. Então, tem 2 lados iguais, e um lado diferente. Então, ele é classificado como isósceles. E ele é escaleno quando as suas 3 medidas são diferentes. Então, estamos aí nessa classificação. Aí aqui nós vamos ter agora, vocês vão ter aqui uma atividade onde vocês vão poder arrastar, né, essas figuras para identificar qual seria o equilátero, o escaleno e o isósceles, tá? Então, ao observar, você vai estar aqui classificando. Então, qual seria o triângulo equilátero? Que é aquele que tem os 3 lados iguais. Então, aqui digamos que fosse esse. Qual seria o escaleno? O escaleno é aquele que vai ter as 3 medidas diferentes. Então, vamos para cá. E o isósceles, que tem 2 medidas iguais e uma diferente. Vamos ver se é isso. Ok. Então, muito simples isso aqui. Então, vamos para aqui uma próxima atividade. Aqui você vai apenas observar a imagem, né? Entre as afirmações abaixo, selecione somente aquela que é verdadeira. Então,
Qual dessas três afirmações está dizendo o correto? O triângulo A é retângulo, o B é obtusângulo, o triângulo obtusângulo é o C, e B é o triângulo escaleno e acutângulo. Então, aqui você vai estar observando e vai observar, vai ver, identificar qual dessas três afirmações aqui ela está verdadeira. E aí você vai estar lá marcando. Será que essa figura A, que é o primeiro triângulo, que é o A, ele tem um triângulo retângulo? Retângulo a gente viu na aula anterior, né, de ontem, que é aquela figura onde tem o seu ângulo que mede 90 graus. Então, aqui a gente já percebe que sim. Então, essa afirmação, ela tá verdadeira. E aí, você vai marcando. Outra questão ainda, dentro dos triângulos para classificação, aqui ele diz: observe os triângulos do Tangram, tá, representado na imagem, selecione a quantidade de triângulos isósceles que é possível encontrar, tá? Então, quais são aqui os triângulos isósceles que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um triângulo, dois triângulos isósceles, três triângulos, 4, 5 ou 6. Lembrando que o triângulo isósceles é aquele triângulo cuja tem duas medidas, dois lados dele com a mesma medida e um com a medida diferente. Então, quantos são triângulos isósceles nessa figura, nesse tangram? E aí você vai estar marcando qual seria. Será se é 5? Será se é 4? E aí você vai estar lá informando quantos são, tá? E aqui você vai marcar. Vai ser 5 triângulos. E aí você vai lá e identifica. Então, triângulos a gente fechou, tá? A gente fechou aí porque a gente viu a medida do triângulo, a classificação do triângulo de acordo com os ângulos. E vimos agora a classificação do triângulo de acordo com as suas medidas, tá? São duas coisas diferentes. O triângulo de acordo com o ângulo, a gente viu, é o triângulo retângulo, triângulo acutângulo e triângulo obtusângulo. De acordo com as medidas, a gente tem o triângulo equilátero, que são as três medidas iguaizinhas, né? Três medidas tem a mesma medida, que vai ser iguais. O triângulo isósceles tem duas medidas iguais e uma diferente. E o triângulo escaleno, onde ele vai ter as três medidas das suas laterais diferentes. Então, triângulos fechamos aqui, ok? Então, vamos seguir agora para a parte dos quadriláteros e do paralelogramo, tá certo? Que também está relacionado a esse mesmo conteúdo de polígonos que a gente estava trabalhando, ok? Então, vamos lá para a parte de quadriláteros e paralelogramo. Então, o que vem a ser os quadriláteros, né? Então, a gente vai ver agora a questão do quadrilátero. Também são polígonos de 4 lados, eles são chamados de quadriláteros e eles podem ser classificados em dois tipos, o trapézio e o paralelogramo, né? Então, vejam só. Nos espetáculos de circo, a apresentação no trapézio é muito aguardada. Observe o trapezista executando movimentos, veja a figura geométrica representada a seguir. Então, se você observar aqui o balanço desse trapezista, ele tem justamente o formato de quê? Aí aqui diz, ó, escreva em seu caderno as características que você observa. E aqui você vai identificar que aqui a gente tem um quê? Uma imagem que representa um paralelogramo ou representa aí um trapézio. Então, aqui você vai poder identificar, né, que figura vai ser essa, se vai ser um trapézio ou se vai ser um paralelogramo, ok? E aí você vai responder essa questão. Então, vamos seguir aqui adiante. Veja só. Observe alguns exemplos de quadriláteros. Então, a primeira imagem, ele diz: alguns quadriláteros recebem nomes especiais, pois apresentam características específicas. Os trapézios, por exemplo, são quadriláteros com apenas um par de lados paralelos, que são as bases do trapézio. Paralelos, as bases, tá? Eu falei aqui, mas não é, aqui são as laterais. As suas bases são paralelas, tá? Observe os dois exemplos do trapézio. Então, aqui a gente tem a primeira imagem e nós temos a segunda, tá? E aqui nós temos, eles têm 4 lados, mas apenas 2 têm um par de lados paralelos, tá? Então, vamos aqui para a segunda imagem.
Já os paralelogramos são quadriláteros que também têm dois lados paralelos. O quadrilátero AB, C e D é paralelogramo e AB e CD são paralelos. AD e BC também. Então, temos aqui paralelos A e B e D e C. E também temos paralelos A e D e B e C, tá? Então, nós temos aqui essas duas figuras, que são dois exemplos de figuras quadriláteros. Já que nessa terceira situação, o retângulo, o quadrado e o losango são paralelogramo, pois eles têm dois pares de lados paralelos. Paralelo, 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 paralelo. A mesma coisa aqui, ó, paralelos e paralelos, tá? Então, conseguimos aí identificar as características das duas situações, tanto do paralelogramo, né, como também do retângulo, do quadrado e do quadrilátero, né, que são figuras que vão apresentar aí 4 lados, ok? Vamos agora aqui, é só de exemplificação, né, questão de prática. Aqui é a mesma coisa, você vai estar arrastando, né, arraste para as caixas, as figuras de acordo com a classificação, seja ela paralelogramo ou seja ela trapézio. Então, vamos trazer para cá, trapézio, trapézio. Nós temos duas, tá? Paralelogramo, e aí você vai, ó, sair aqui encaixando. Às vezes ele vai mudar aqui a questão só da posição, tá? Ele inverte, tá vendo a posição? Mas estava correta também. Aqui é só arrastar. Vamos aqui para essa outra página. Lembrando que a gente está na rota 8, ok? Então, na rota 8, nós temos aqui. Leandro recortou o paralelogramo representado abaixo na linha tracejada e obteve um triângulo. Paralelogramo é toda a figura, mas quando ele cortou aqui, ó, ele criou um triângulo. Tá vendo ele aqui já solto? Aí. Depois ele colocou o triângulo na posição indicada na figura. Selecione o polígono que foi formado. Aqui a gente vai ter um polígono chamado de triângulo. Aqui a gente vai ter um trapézio, a gente vai ter um retângulo ou a gente vai ter um quadrado. Então, o polígono que foi formado, ele vai ser o quê? Um triângulo, um retângulo, polígono a figura, tá? Vai ser um triângulo quando ele recortou aqui e inverteu a posição aqui nesse lado. Veja que aqui tá passo. Pontilhado ele recortou e aqui ele montou de uma outra forma. Essa figura aqui obtida na última imagem é um triângulo, um trapézio, um retângulo ou um quadrado. E aí você vai estar lá marcando isso aqui. Vamos seguir aqui. O retângulo é um paralelogramo, visto que tem dois lados de dois pares de lados paralelos. Observe a figura e selecione somente as medidas de lados que são possíveis a ela. Então, aqui eles vão ter AB mede 4 centímetros, lógico que aqui a gente vai estar apenas observando, mas aí você pode sim, tá? Observar, já que no seu livro vai ter a mesma imagem, você pode calcular isso aqui, essa medida, pegar a régua e identificar a medida de acordo com a figura. E aí aqui você vai observar. Essa figura aqui, ela tem 4 centímetros de AB, BC ela tem 1,7, aí aqui você já percebe que BC é isso aqui, ó, tá? Então veja só, CD daqui para cá, 4, e DA 1,7. Então, essa primeira medida aqui, de acordo com o retângulo, que vai ter duas medidas aqui iguais e outras duas iguais. Se aqui tiver igualzinho, então, ela é uma característica, né, dessa figura do retângulo paralelogramo, tá? O retângulo é um paralelogramo. E aí você vai marcando, de acordo com o que você vai lendo, você vai marcando. AB mede 2, daqui para cá já não mede, então aqui a gente já descarta essa situação. AB mede 3,8, também não, porque se a gente disse aqui que é 4, né? Então não vai ser nem 3,8 nem 2. AB mede 20 centímetros e BC mede 11 centímetros, CD mede 20, CD 11. Poderia ser, se aqui medisse 11, então as 4 medidas, ó, teria dois pares iguais.
20 e 20 e 11 e 11, tá? Então, aqui vamos marcar essa quarta afirmação. E aqui a gente também poderia marcar, será se AB é 1,7? E aí, por 1,7 centímetros, a gente já vê que não é, porque aqui já está bem maior. Então, aqui nós teríamos como as opções a primeira e a quarta alternativa, ok? Essa parte de geometria, gente, de quadriláteros é só mais observação, tá? E saber identificar o que seria um quadrilátero, que já houveram outras aulas que a gente já fez isso sobre quadriláteros, e identificar o que é um paralelogramo, onde ele vai apresentar lá os dois pares, né, de lados parecidos, iguais, né, paralelos. E aqui a gente tem mais uma outra atividade. Selecione as alternativas que apresentam pares de lados paralelos. E aí a gente vai ver. Será se AB e CD é paralelo, né? Será se BC e AB são paralelos? Ó, AB e BC são paralelos. Aqui já não é. Será se BC e DA são paralelos? Tá? E aí você vai estar lá marcando também. Ou DA e CD, será se vai ser? E aí você vai marcar. Lembrando que a gente já viu que seriam essas retas paralelas, né? Retas paralelas são retas que não vão haver um cruzamento, tá? Só para refrescar aí a memória de vocês, ok? E aí mais uma outra página, mais uma outra atividade. Aqui você vai completar de acordo com o que a gente já viu, né? Se o ângulo, todos os retângulos possuem ângulos o quê? Como a gente já viu que ângulo reto é aquele ângulo que vai ter o ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho um retângulo. Se é retângulo, eu vou ter os meus ângulos o quê? Retos, né? A medida de lados são sempre o quê? São sempre iguais no retângulo, então se eles são sempre iguais, elas vão ser o quê? Paralelas umas às outras. E aí você vai completar, vai digitando aqui, tá? E aí vem as características do paralelogramo especificamente, né? E aí a gente vê aí, para praticar esporte, uma quadra, né? Aqui ele diz, praticar um esporte pode ser uma excelente opção de lazer, natação, vôlei ou futebol, mesmo uma boa caminhada ao ar livre, combinam diversão e vida saudável. O vôlei, praticado em uma quadra retangular, cada campo da quadra dividida pela rede tem uma forma de um quadrado, né? Então aqui a gente tem. E aí aqui você vai estar identificando, né, de acordo com a orientação que ele vai pedir aqui. Identifique os quadrados e os retângulos na representação da quadra e responda: o que há de parecido e o que há de diferente entre quadrados e retângulos? Quadrados e retângulos, o que há de diferente? Tá? Então aqui você vai estar registrando isso lá no seu caderninho, tá bom? Que aqui não vai ter onde você colocar. E uma outra atividade, ele vem aqui já para explicar aqui. Existem paralelogramas que recebem nomes especiais, pois apresentam características específicas. Paralelogramo retângulo, que vai ter os 4 lados com 4 ângulos retos. O paralelogramo que tem 4 ângulos retos, tá vendo? Ele vai ser losango, quando os seus paralelogramos têm a mesma medida, e aí ele colocou algumas imagens. E ele também vai ser um paralelogramo quadrados, né? Com seus quadrados, onde eles vão ter os seus 4 ângulos retos e também tem os seus lados a mesma medida, ok? E aí você vai só exercitando de acordo com o livro de vocês. Isso no livro de vocês também tá nas páginas 162 até a página 164, que é justamente onde vocês vão estar realizando essas atividades que vão ser propostas na atividade de vocês, entenderam? Então, todas essas questões vão estar lá para que vocês possam estar desafiando, né, respondendo e também treinando a atividade. E aí vem, ó, mais um arrastar, você vai arrastar aqui os elementos para que você possa estar identificando os retângulos, né? Os paralelogramos retângulos, losangos e os quadrados, ok? Então, a atividade vai estar na plataforma,
de vocês lá no W3 e vocês precisam realizar as atividades, ok? Que serão propostas no livro e na plataforma do Educamos, ok, pessoal? Então, até a próxima semana, e na próxima semana a gente já inicia aí com o nosso módulo 3, tá bom assim? Pois bem, quinto ano, então, por hoje, a gente viu aí essa diferença que existe entre o paralelogramo e os quadriláteros, tá? E a gente viu também essa classificação dos triângulos de acordo com as suas medidas, né? Com as suas medidas. Isósceles, escalenos e equiláteros, tá? Então, para exercitar esse conteúdo que foi colocado hoje, vocês têm aí o livro de vocês para fazerem os exercícios, as páginas, tá? E tem também na plataforma do Educamos. Lembrando que os exercícios do livro e principalmente os que estão sendo passados na plataforma, a gente está fazendo esse acompanhamento, tá? Eu estou registrando lá no caderninho, fazendo as anotações de quem está fazendo, as suas tentativas, para que você possa estar aí resolvendo. E quem não está fazendo esses exercícios, ó, preste atenção, tá? Porque isso a gente tem aí o nosso controle e aí a gente pode estar observando se realmente vocês estão compreendendo o conteúdo ou não, tá bom assim? Então, na nossa próxima aula, na outra semana, a gente já inicia aí com o nosso módulo 3, tá? Então, essa semana nós fechamos aí o módulo 2 e na próxima semana a gente começa aí com o nosso novo módulo, tá bom assim? Então, um beijo para vocês e uma boa semana, tá bom? Fiquem com Deus.